19 horas e 3 minutos, vou pegar o gancho do Kleber Machado. Para você que se liga no SBT, não é assim que ele fala? A gente está começando com esse jogão de bola que você teve a oportunidade de acompanhar aonde? De forma exclusiva aonde? Aqui, na tela do SCC SBT. E se era gols que o torcedor queria, Gabi, eles apareceram de montão para Real Madrid e Milan, não é não? É verdade, Cleiton, que jogaço de bola, 4 gols, que deu para a torcida dos dois times se deliciarem no começo. Depois o Real Madrid ali perdeu esse jogo, mas foi um baita jogo. Um grande duelo. Anima a gente, né? Nossa, é um grande duelo. Você que estava em casa, no trabalho, se ligou na tela do SCC SBT e de imediato, Gabi, a gente vai chamar ela, que está aí, Angélica Varaschini. Para falar de esporte, né, Angélica? Boa noite. Fala um pouquinho mais pra gente, então, desse baita jogo que aconteceu agora há pouco. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton. Pois é, o jogaço que movimentou o SCC SBT. E claro que a gente vai trazer para vocês que não acompanharam, mas tenho certeza que a maioria já estava ligadinho por aqui. Como é que foi esse jogo da Champions League? E foi dia de jogo de gigantes, Real e Milan. E nós ficamos aqui com o balde de pipoca, acompanhando, assistindo, e agora a gente traz todas as informações e mostra para vocês os gols, porque foi assim que começou. Foi o Milan que abriu o placar com o Thiaw. Foi ele que fez o primeiro gol, depois Vini Júnior de pênalti empatou para o Real Madrid. O Vini Júnior, depois de toda aquela polêmica, conseguiu fazer um golzinho de pênalti e Morata ampliou para os italianos. Tudo isso no primeiro tempo. Já na segunda etapa de partida, o Milan ampliou ainda mais com o holandês Reinders. E ainda teve gol anulado do Real Madrid. Eu tenho certeza que quem ficou ligado aqui no SCC SBT acompanhou um baita jogo, como disse a Gabi, como disse o Cleiton, porque assim, teve gols e teve muitas oportunidades. O gol anulado, a gente viu a torcida do Real aqui, gol anulado, não deu mais certo. Mas golaços e um jogaço aqui na telinha do SCC SBT. Tenho certeza que vocês curtiram e acompanharam tudo por aqui. Mas hoje, além do jogo da Champions, tem também os catarinenses entrando em campo. Pela Série A, Criciúma vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional. O Tigre tem a missão de pontuar para seguir, longinho do G4. Se o Inter está embalado pelos 12 jogos de invencibilidade, o Criciúma também vive bom momento na competição. O Tigre está 3 rodadas sem perder e tem 37 pontos na tabela de classificação e segue batendo a meta de ficar fora da zona de rebaixamento. E para manter a boa fase, o Mister Tencate vai poder contar com todo mundo. Para a partida das 9h30 da noite de hoje, o treinador tem todo o elenco à disposição. Alano já cumpriu suspensão e o zagueiro Wilker Angel já está recuperado de uma lesão no joelho. O lateral direito Claudinho falou sobre a expectativa para o jogo de logo mais. Um jogo muito difícil, como foi aqui em Criciúma, a gente sabe da qualidade do Inter, como eles são fortes em casa. É claro que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente espera pontuar e, se Deus quiser, vamos trazer a vitória aí. E o único catarinense que ainda não entrou em campo pela Série B foi o Brusque. O quadricolor recebe hoje o Botafogo de São Paulo às 9 horas no estádio Augusto Bauer. O time do Vale precisa dos 3 pontos se ainda quiser sonhar com a permanência na segunda divisão. Atualmente dentro do Z4, o Brusque precisa vencer pelo menos 2 partidas e torcer contra os adversários da parte de baixo para ter alguma chance de permanecer. Próximo jogo, confronto direto, é contra o Botafogo de São Paulo, que ocupa a 16ª posição, primeiro time fora da zona do rebaixamento com 39 pontos. Para a partida contra os paulistas, o técnico Marcelo Cabo tem 2 desfalques importantes, Rodolfo Potiguar e Matheus Nogueira. O guarda-redes foi titular em todos os jogos da equipe na temporada, mas tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, o goleiro Jorge me tem oportunidade de mostrar serviço. Estou muito grato aí por ter essa oportunidade, logo num momento tão importante aí da equipe. Ter me preparado muito bem durante o ano, feito bons treinamentos e sabia que uma hora essa oportunidade poderia aparecer, né?
e foco total para a gente conseguir sair com essa vitória e continuar na nossa luta, né? Quem também está suspenso é o volante Rodolfo Potiguar. O professor falou sobre as mudanças na equipe. O Jorge entra no lugar do Nogueira, né, pela suspensão. Vem trabalhando bastante, esperando a sua oportunidade. Confiamos plenamente, né, no Jorge, por tudo que ele vem apresentando nos treinamentos e ao longo da sua história no futebol. Mas conversamos com os jogadores logo no momento seguinte, viramos uma página e o foco é único exclusivamente nessa final diante do Botafogo. Pois é, os dois catarinenses entrando em campo hoje. Claro que a gente vai ficar aqui, ó, na torcida pelo Criciúma e também pelo Brusque. Cleiton Ramos, tá por aí? Tô aqui. O que houve? Onde você tá? Presente. Deixa eu te contar uma coisa. Duas. Tu assistiu um jogo ontem pela Sim. Série A do Palmeiras e Flamengo? Olha, eu não vi o jogo, mas eu sei o que aconteceu no jogo Palmeiras e Corinthians. Mas o jogo foi na casa do Corinthians, né? Exato. Então é Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Na Arena... Como é que é? Arena Química. Neoquímica Arena, isso. Neoquímica Arena. Eu vi o que aconteceu. O que aconteceu? Teve um torcedor que literalmente... Olha, no meu tempo, no tempo do Roberto principalmente, os mais experientes, eu já vi de tudo. Eu já vi torcedor jogar copo com aquele líquido, que eu não vou falar aqui. Eu já vi torcedor jogar rádio, né, em direção aos jogadores. Agora, uma cabeça de porco... Isso aí que vocês estão vendo, olha eu não só. Vi. Nunca tinha visto, Angélica. Eu também não. Olha, nunca tinha presenciado algo assim. Foi exatamente isso que aconteceu. Um torcedor entrou com uma cabeça de porco de verdade e jogou dentro do gramado. Yuri Alberto, que é o atleta do Corinthians, foi lá ainda e chutou a cabeça de porco pensando que era uma almofada. Meu pai. Segundo ele, deu até dor no pé de chutar. Mas, Cleiton, eu fico me perguntando o seguinte, como é que o torcedor conseguiu entrar com essa cabeça no estádio, hein? Como, minha gente? O torcedor, ele não pensa, né? Quem é que chutou a cabeça de porco? Yuri Alberto. É atleta de quem? Corinthians. E foi quem que jogou? Corinthians, um torcedor do Corinthians. Provavelmente. E se ele lesionou no pé? Yuri Alberto, que é um dos principais jogadores do Corinthians. E aí? A cabeça de porco foi quem? Quem levou a cabeça de porco ou a coitada da cabeça de porco? E ainda a equipe vai ficar no prejuízo. Agora, eu tô louco pra saber o que o árbitro do jogo colocou na súmula. Amanhã nós vamos saber o que vai estar lá. E Cleiton, então aproveitando, né, começamos o Tá Na Hora diferente, porque hoje foi dia de Champions League, como vocês puderam acompanhar. E a gente sabe, quando a gente fala de Champions, é só aqui na telinha do SCC SBT, com todas as emoções, começando antes esse jogaço, e você acompanhou tudinho por aqui. Então, não dá pra perder. Quando tem Champions, liga aqui no SCC SBT, tá certo? Só preparar a pipoca, né, Angélica? Só a pipoquinha que tá tudo certo. Maravilha, Angélica Varaschini, valeu, show de bola! Para você que está acompanhando aí, o nosso Tá Na Hora, começamos mais tarde, mas em virtude de um grande jogo que você teve a oportunidade, como bem disse a Angélica, de acompanhar aqui, ó, na tela do SCC SBT. E olha só, aquela frase motivacional na abertura, se podes ver algo de bom em mim, então não está apenas em mim, mas em nós. Sabe quem disse, Gabi? Buda. Acho que não precisa dizer mais nada. Você de casa, vamos participar junto com a gente, construir esse Tá Na Hora. Mande um WhatsApp, o DDD 48 991622676. Você pode, inclusive, mandar uma frase motivacional que você gosta, por exemplo. O Cleiton está inspirado nas frases motivacionais e nós queremos ver a sua inspiração também. Uma frase do próprio telespectador também, que queira ver, né? A frase que ele mandar. Isso. Como você bem falou aqui na abertura do nosso Tá Na Hora. Então, capricha lá e manda aí. Olha, na tarde de hoje, uma rajada de vento em Criciúma fez a estrutura de um posto de combustíveis literalmente desabar. A gente vai ao vivo para lá, então, conversar com a repórter Emanuela Justino, que está no local, para nos mostrar mais sobre essa ocorrência, se alguém ficou ferido e como está a situação em Criciúma neste momento, né, Manu? Bem-vinda, boa noite para você. Oi, Gabi. Oi, Cleiton. Boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado aqui no Tá Na Hora. A boa notícia disso tudo é que ninguém se feriu. Foi realmente o susto e, claro, né, o prejuízo. A gente está aqui na Avenida Universitária, bairro São Sebastião, em Criciúma, bem em frente ao posto. Olha só como é que ficou essa estrutura. Então, né, a gente vê que acabou caindo completamente ali sobre a pista, sobre as bombas e um pouco ali na parte da loja de conveniência. Tudo isso aconteceu hoje, era por volta das 3h30 da tarde. O interessante não, né? O curioso nesse
nesse caso é porque aqui em Criciúma teve registro, sim, de chuva, mas foi algo muito isolado. E foi uma rajada de vento também bem isolada. Entrei em contato com o responsável pela Defesa Civil aqui de Criciúma, o Fred Gomes. Ele falou que realmente foi algo bem isolado. E aqui, então, nesse caso, acabou caindo essa parte da estrutura do posto de gasolina na hora, né? O que acabou atingindo foi uma moto e 2 veículos. Como falei, felizmente ninguém se feriu, só que claro, né, gente, o susto é muito grande. Desde a hora que a gente chegou aqui, a gente vê que o pessoal passa aqui um pouco devagar, para filmar, enfim. É um posto que é bem movimentado, aqui é uma das avenidas mais movimentadas aqui de Criciúma. Tudo isso aconteceu. Aqui na região teve sim registros de chuva, mas foi algo também muito isolado. Até no momento a gente estava na cidade de Uruçanga, também deu uma pancada de chuva. Foi uma chuva assim muito rápida e intensa, mas não teve nenhum outro tipo de registro assim de alagamentos ou outro tipo de estrago, né? O maior realmente foi desse posto, como nós vemos aqui. Foi isolado aqui o local pelos bombeiros, a Defesa Civil também esteve aqui atendendo, então está isolado segundo a Defesa Civil, então, né? Vai poder só funcionar depois de já autorizado pela Defesa Civil, o alvará, enfim, toda a estrutura esteja restabelecida, até porque um posto de gasolina tem a movimentação grande, muita gente passa por aqui todo dia, então para poder realmente voltar a funcionar, né? Então também caiu ali sobre algumas bombas, então nesse momento está tudo fechado, mas felizmente ninguém se feriu, foi só realmente mais o susto e claro, né, o prejuízo que ficou também. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justina. Impressionante as imagens que ela trouxe juntamente com o Isaac, direto do sul do estado. Impressionante, né? Infelizmente, ninguém acabou se ferindo, o que é muito bom. Prejuízo, acredito que tem até um seguro, né? Normalmente tem seguro nesse tipo de situação, mas o grande fato positivo de tudo isso é que ninguém ficou ferido. E olha só, a gente está falando de toneladas que acabaram caindo, desabando nesse posto de combustíveis no sul do estado. Gabi? É isso. Que tal um balé de graça? Em Joinville, estreia hoje a peça Balé Suíte Joinvilense, inspirada na história, tradição e beleza da cidade mais populosa de Santa Catarina. O evento é uma parceria da Escola de Teatro Bolshoi e o Ministério da Cultura. E o Renato Santos está lá no local e chega agora, não está na hora, com todos os detalhes, né, Renato? Boa noite para você. Ótima noite para você, Gabi, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT no nosso Tá Na Hora. Pois é um evento que vai contar a história da maior cidade do estado, da nossa cultura, da tradição também. E por aqui bastante gente já chegando para acompanhar esse evento que daqui a pouco vai começar. É a pré-estreia do Balé Suíte Joinvilense. Aqui do meu lado tá a Célia, ela que representa a Escola de Teatro Bolshoi. Vai falar pra gente de um evento como esse, que afinal de contas vai contar um pouquinho de cada um dos joinvilenses, dessa tradição que encanta todos os brasileiros, né, Célia? Fala pra gente um pouco dessa peça. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme. Obrigado pelo espaço. Nós estamos muito felizes porque é uma obra joinvilense, feita por um bailarino formado pela Escola Bolshoi Joinvilense e contando a história de como a cidade começou. Então, essa obra vem ratificar todo o trabalho da escola nessa transformação de vidas, tanto das pessoas como é o Maicon, o coreógrafo. E também a gente está inovando de fazer essa noite, essa premiere para convidados, né? Convidados que trabalham na cidade e contam diuturnamente a história e a cultura de Joinville, né? Então hoje essas pessoas estarão aqui para prestigiar este evento que tem tudo para ser muito inovador, afinal de contas é um balé de repertório contando a história da Princesa Francisca e o Príncipe de Joinville, quando tudo começou lá, que fundou essa nossa cidade. Então a gente está muito feliz e eu tenho certeza que o público vai gostar. É um balé que a gente vai ter 60 bailarinos no palco e muitas crianças envolvidas. Então vem realmente coroar 25 anos quase de escola em Santa Catarina, em Joinville, e é um grande presente da escola para a cidade. 25 anos, portanto, da Escola Bolshoi, e quem está ganhando presente é a população de Joinville e das cidades vizinhas, que vão poder acompanhar nesta quarta e quinta-feira esse grande espetáculo. Exatamente. Hoje é fechado, mas quarta e quinta está aberto, inclusive tem ingressos ainda na Enjoy Ticket para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, para poder adquirir. E a gente vai ter o maior prazer de receber as pessoas aqui.
Tá bom, então, obrigado, Célia. Tá aí, portanto, essa peça que vai chamar a atenção da nossa cidade, afinal de contas, contando a história do príncipe de Joinville, da princesa Dona Francisca, da tradição e, claro, da cultura joinvilense. Por aqui o público já chegando, bastante gente já na expectativa de acompanhar a abertura dessa peça que vai começar nesta terça. É a premiere, quarta e quinta, portanto, também acontecendo no Teatro Juarez Machado. Retorno com você aí no estúdio, Gabi. Coisa linda, Renato. Movimentação grande já por Joinville. Tá na hora mostrando um pouco de cultura na cidade mais populosa de Santa Catarina, que terá um grande evento logo mais. Agora, mudando de assunto, vamos falar de saúde. O Ministério Público de Santa Catarina anunciou que entrou em acordo com o município de Palhoça. Para quê? Para acabar com o limite diário de atendimentos em postos de saúde do município. E a gente vai ao vivo conversar com o repórter Thiago Damos, que chega no Tá Na Hora com mais informações e, principalmente, o que isso significa para a população que precisa de atendimento. Damos, conta tudo para a gente, por favor. Boa noite. Oi, Gabi. Boa noite para você, para o Cleiton, para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Olha, na verdade, há um impasse entre o Ministério Público de Santa Catarina e a Prefeitura de Palhoça. Significaria, então, mais atendimento para a população. Mas, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, então, a Prefeitura de Palhoça entrou sim com esse acordo para que essas senhas, esses limites diários de senhas, não sejam mais colocados em prática. Isso para os bairros Madri e também Pachecos, Gabi. Mas há um impasse, como eu disse, entre Prefeitura e Ministério Público. Inclusive, com relação a isso, ações foram ajuizadas pela 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça, com base em um inquérito instaurado e apurado com base em denúncias feitas pela própria comunidade, onde pessoas que precisaram de atendimento tinham que acordar cedo, pegar fila na madrugada, esperar esse atendimento e essa distribuição de senha no tempo, no sol, na chuva, enfim, essa exposição toda, e então isso foi apurado nesse inquérito. O descumprimento de todo esse acordo, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, pode gerar inclusive multa de R$ 500 ao dia ao município de Palhoça. A Prefeitura, então, também se manifestou com relação a isso e disse que a informação publicada no site do Ministério Público é unilateral, ou seja, que foi uma interpretação do órgão e que não é de acordo com a realidade. A Prefeitura também justificou que na rede municipal de saúde as senhas são utilizadas justamente dessa forma para que pessoas que precisem de atendimento urgente possam ser priorizadas, Gabi. Então, a informação é essa. Impasse entre Ministério Público de Santa Catarina e Prefeitura de Palhoça. Mais informações e atualizações para esclarecer, então, para a comunidade como deverá ser feito, a gente traz aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Damos. A gente espera que esse impasse seja para que tenhamos o melhor para a população. Não dá para a pessoa doente ter que acordar de madrugada e ficar na fila atrás de um atendimento. Obrigada pela sua participação. Cleiton, agora a gente segue com você para falar da chuva, é isso? É verdade. E você que acompanha o nosso trabalho aqui no Tá Na Hora, também no SCC Meio Dia, você sabe que a gente faz um jornalismo voltado para onde? Para a comunidade. E falando nela, uma comunidade está isolada em Santo Amaro da Imperatriz. Sabe por quê? Por conta da chuva e também das obras inacabadas de uma ponte sobre um ribeirão. A Giovana Pacheco vai trazer detalhes para a gente agora. Acompanhe. Oi, Gabi. Oi, Cleiton. A gente está aqui em Santo Amaro da Imperatriz para trazer uma situação que a população está bastante incomodada. Essa rua que vocês estão vendo é a rua Rulivan Grace e ela tem um ribeirão. O que acontece? Segundo a população, esse ribeirão, seja com muita chuva ou seja com pouca chuva, ele acaba transbordando com uma certa frequência. Então, afeta a passagem da população dessa comunidade para outros pontos da cidade. Então, eles acabam ficando
isolados do outro lado dessa vazão de água. Em relação a isso, a gente conversou com alguns moradores que preferiram não conversar com a gente ao vivo, mas me relataram a situação. Eles falaram que há cerca de 7 anos por aí é comum que isso aconteça, mas há pelo menos um ano, com a construção da ponte para passar por esse local, ficou um pouco mais difícil, porque, segundo eles, essa construção, por mais que seja para melhorar a situação deles, ela está atrapalhando a vazão da água, então fica por mais tempo atravessando a rua e aí a população não consegue, então, atravessar. E, além disso tudo, eles informaram que a ponte está há pelo menos um ano sendo construída e isso está demorando bastante, segundo eles. Dito isso tudo, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz para saber o posicionamento deles. Eles informaram, então, que a empresa responsável pelas obras tinha paralisado as obras sem uma justificativa técnica e disseram que era por causa de incertezas em relação ao repasse de dinheiro por parte do governo federal. A Prefeitura ainda informou que a empresa se comprometeu a retomar os trabalhos a partir de segunda-feira, ou seja, de ontem, dia 4 de novembro, mas por causa das chuvas ela não retomou e também não retomou hoje e não deve retomar nos próximos dias. Então a Prefeitura informou que quando o tempo estiver mais estável e com uma situação melhor, vai fiscalizar e vai pressionar para que essa empresa retome as obras aqui na região. Por aqui são essas as informações, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovana Pacheco, toda a equipe está aí, ó. Comunidade tem vez e voz aqui na nossa programação. Se esse problema não for resolvido, a corneta vai descer e a gente vai roncar. Se não tiver solução apresentada, a gente coloca na geladeira e a gente vê quanto tempo vai ficar por lá. Mas que a gente vai ficar ao lado da comunidade cobrando, isso a gente vai. Atenção, pais e responsáveis, cuidado para não perder o prazo. Mas do quê? De um negócio muito importante. A gente está falando das matrículas nas escolas e creches municipais de Blumenau. Elas se encerram nessa semana. Hoje é terça-feira, temos quarta, quinta e sexta. E sabe quem vai trazer detalhes para a gente agora e explicar tudo o que estamos falando aqui? É a Natiele, direto de Blumenau, ao vivo. Aliás, em frente à Prefeitura de Blumenau, esse cartão postal. Quero dizer que eu também amo Blumenau, já que a frase está aí atrás de você, essa cidade que a gente tem um carinho muito grande. Bem-vinda, Nath. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. Realmente é uma cidade muito bonita. Agora, falando da educação, isso porque chegou a hora dos pais ou responsáveis legais garantirem uma vaga para os seus filhos no ano que vem. Termina, então, nesta sexta-feira, o prazo de rematrícula para as crianças das creches e também da pré-escola. Já o prazo para os estudantes das escolas e sematecas da rede pública de ensino de Blumenau termina no dia 22 de novembro. E para fazer essa rematrícula, Cleiton, é bem simples. Basta que os pais ou responsáveis legais leve toda a documentação necessária até a instituição de ensino onde o filho estuda. Os documentos, portanto, da criança ou adolescente são a certidão de nascimento, carteira de identidade, RG e CPF dos pais ou do responsável legal. No caso de transferência, também precisa apresentar um atestado de frequência, atestado de vacinação, comprovante de residência. Caso a família seja cadastrada no Bolsa Família, também é necessário levar uma declaração para essa comprovação. Também precisa de um protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras. Então, essas são as informações para a rede pública de ensino do município. Agora, já aproveitando que a gente está falando de educação, isso porque também nessa semana, agora falando da rede estadual, tem o período de transferência interna dos estudantes, que ele termina, ele pode ser realizado até a próxima segunda-feira, que no caso é no dia 11. Para isso, os estudantes interessados, eles devem fazer uma espécie de pré-inscrição pelo site que aparece aí na tela e lá eles explicam todo o processo. Então fica aí recado para os pais responsáveis e também para os estudantes para garantir a segurança de todos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath. Então tem que se ligar. Isso aí, ó. Recado da Nath, bem dado para você de Blumenau. Termina nessa semana. E a gente sabe que é uma informação muito importante, porque Gabi, Roberto, pessoal de casa, tem muitos pais que dependem dessa matrícula para ir para o trabalho mais tranquilo. Filhão na creche, a filha bem cuidados,
para daí poder se dedicar ao trabalho. Então, realmente é um assunto muito importante. Com certeza. Educação, escola para as crianças é fundamental. Agora eu estou aqui conversando com o Roberto e sabe qual é o assunto? São as eleições, né, Roberto? Boa noite para você, mas não as do Brasil, não. A gente está falando das eleições nos Estados Unidos que estão movimentando todo mundo, né, Roberto? Boa noite para você. É verdade. O que acontecer, boa noite, Gabriele, boa noite a você que nos assiste. O que vai acontecer dessa disputa entre Kamala Harris, abre o quadro que vão dizer que eu sou eleitor dela. Olha lá. O que vai acontecer neste embate entre Kamala Harris, que pode ser a primeira mulher a presidir os Estados Unidos, e o ex-presidente Donald Trump, que pode também bater um recorde, porque nenhum presidente deixou de ganhar uma eleição e venceu outra. Ele seria o primeiro. Ele está com um tom mais alaranjado no rosto agora, devido àqueles filtros lá, fazendo aquele make-up de fazer... como é que pode se chamar? Você que é bronzeamento artificial, um tratamento, talvez, um tratamento, Roberto. algumas coisas assim. Pois bem, isso aqui interessa à humanidade, ao mundo inteiro. Mas nós temos deputados brasileiros que foram aos Estados Unidos para servir de observadores. Vamos dar uma olhada nessa lista que inclui 2 catarinenses. Olha só, os deputados federais são Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Maíra Pinheiro, Bia Kicis, Rodrigo Valadares, o senador Carlos Portinho. Observe que a maioria do PL, partido que tem uma afinidade com o republicano de Donald Trump, também os deputados estaduais de Santa Catarina, Ana Campagnolo e Ivan Nats. Os 2 foram indicados pelo PL Nacional e receberam o apoio dos republicanos para serem observadores das eleições. Ou seja, todo este procedimento faz parte de uma ação da direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Seguindo o baile, o que essa eleição significa para nós? Economia. O peso da eleição nos Estados Unidos na economia brasileira. Em 2023, o Brasil somou 75 bilhões de reais no comércio, balança comercial com os Estados Unidos. Mas teve um déficit, porque nós compramos mais do que vendemos. Então, ficamos com um déficit de 13 bilhões. Passando para Santa Catarina rapidamente. O que Santa Catarina faz parte desse contexto? Os principais produtos exportados de Santa Catarina em janeiro para China, Argentina e Estados Unidos. Carnes de aves, carne suína, motores elétricos, soja, partes de moto. Nós recebemos cobre refinado, pneus de borracha e partes de acessório para veículos dos Estados Unidos. Portanto, esta eleição nos Estados Unidos, não tenho medo de dizer isso, deve ser resolvida na economia, que é o principal tema da campanha. A economia do mundo não está bem, dos Estados Unidos também, e Donald Trump tem explorado bastante isso. Vamos ver o que Kamala Harris vai conseguir amealhar dos eleitores. Mas não esperem resultados rápidos, vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa que é contagem de votos. Excelente análise, Roberto. Obrigada aí pela sua participação. Dito isso, uma boa noite e até amanhã. E até amanhã. E agora está na hora da previsão do tempo. O sol pode aparecer em algumas regiões de Santa Catarina nesta quarta-feira, mas isso não significa dizer que a chuva vai embora. Muito pelo contrário. Na Grande Florianópolis e norte de Santa Catarina, muitas nuvens com aberturas de sol, mas com chuva a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, sol e pancadas de chuva com trovoada, bem isolada à tarde. Há risco de temporais localizados. Em relação às temperaturas, estarão em elevação ao longo do dia. Um destaque maior para o oeste de Santa Catarina, que as máximas podem chegar a 31 graus para amanhã. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades de Santa Catarina para a gente destacar essas altas temperaturas. São Francisco do Sul, no norte do estado, máxima de 27 graus, tem chance de chuva a qualquer hora do dia, assim como Tijucas, máxima de 25 graus. Balneário Camboriú, no litoral norte, a máxima fica em 24 graus, já Urubici não deve passar dos 21 graus. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? Na hora, volta daqui a pouquinho com muita informação.
volta com o nosso Tá Na Hora. E agora tem uma notícia muito aguardada para a economia do norte do estado. É isso, Cleiton. O Porto de São Francisco do Sul começou desde o início ali as obras de aprofundamento e alargamento do canal da Baía da Babitonga. Na prática, isso vai possibilitar a entrada de navios maiores de até 300 metros. Sabe o que significa? Isso aumenta também a movimentação de cargas nos dois portos, de São Francisco do Sul e também de Itapoá. É um projeto antigo, mas que agora começa a sair do papel. Nós vamos assistir mais detalhes na reportagem. As obras foram iniciadas nesta terça-feira. A draga belga Galileu Galilei é a responsável pela retirada de resíduos do canal de acesso ao porto de São Francisco do Sul, que deve ter aproximadamente 14 metros de profundidade. O alargamento e aprofundamento do canal deve abranger cerca de 17 quilômetros de extensão ao longo da Baía da Babitonga. Nós temos um ganho operacional bastante significativo com essa obra, que é a retomada de um parâmetro mínimo para a entrada dos navios maiores aqui no Porto de São Francisco do Sul. Então, com essa obra, com esse investimento de 37 milhões de reais, a gente retoma a profundidade de 14 metros, tanto na área dos berços quanto na área do canal, permitindo assim uma navegação com tranquilidade, com segurança e com mais eficiência na entrada e na saída dos navios. A dragagem vai proporcionar maior segurança na navegação, agilizando a entrada e saída das embarcações na área portuária. O valor do investimento é de aproximadamente 37 milhões de reais. A previsão é que o trabalho demore entre 30 e 40 dias. Uma ação que requer cuidado e precisão, pois as obras não podem prejudicar o meio ambiente. Nesta primeira fase, a draga trabalha no aprofundamento do canal interno do Porto de São Francisco do Sul. Todo o material que está sendo retirado tem como destino uma área em alto mar, que fica a cerca de 23 quilômetros aqui do porto. O volume de sedimentos a serem removidos deve chegar perto de 1,5 milhão de metros cúbicos. A área na qual esse material será descartado foi determinada pelos órgãos ambientais. De acordo com o presidente do Porto de São Francisco do Sul, os trabalhos atendem à reivindicação antiga da comunidade portuária. A gente abre aí uma nova oportunidade, uma nova janela de negócios aqui, gerando emprego, renda para vários segmentos da cadeia logística que trabalham com a importação e com a exportação. Por isso a gente está trabalhando essa obra como uma obra estruturante para o estado de Santa Catarina. Ela vai além da fronteira do porto. Ela gera receita, gera renda, gera trabalho para toda a cadeia envolvida, tanto no município de Itapoá, no município de São Francisco do Sul, inclusive nos demais municípios que compõem a nossa região. A segunda fase ainda não tem data para ser iniciada, mas deve ocorrer nos primeiros meses de 2025, compreendendo a área do Porto de Itapoá. Além disso, todo o material que for retirado da Baía será destinado para alargamento da orla na cidade de Itapoá. Importante para movimentar toda aquela região que já é muito rica, né? A gente sabe que São Francisco do Sul, uma cidade histórica, então realmente vai fazer um bem danado para a nossa economia. Mas não é a única coisa boa que a gente vai destacar nessa reta final do Tá Na Hora, não. Tem novidade pintando por aí, Gabi? Para garantir a saúde da criançada, Blumenau adotou uma medida de vacinação contra a poliomielite. E olha, tem família que já garantiu a segurança dos pequenos. Bora conferir? Bora lá. Uma mudança na proteção das crianças. Blumenau adotou um novo esquema de vacinação contra a poliomielite. A tradicional gotinha foi substituída por uma vacina injetável, considerada mais segura e eficaz pelo Ministério da Saúde. Os pais já estão aderindo ao novo método para a proteção dos filhos. É muito importante na escola, né, na creche, como ele frequenta a creche, para evitar também doenças, é muito importante, é essencial. A decisão de trocar a vacina oral pela injetável foi tomada pelo Ministério da Saúde e se baseia em estudos científicos e em recomendações internacionais. A ideia é reforçar ainda mais a imunização contra essa doença, que apesar de ser controlada no país, ainda apresenta um risco. O novo esquema prevê 3 doses da vacina injetável nos primeiros anos de vida e um reforço aos 15 meses. A nova forma já está disponível em todos os postos de saúde que contêm sala de vacinação. Antes nós tínhamos 2 reforços com a vacina oral, né, que era bivalente, e agora nós teremos um reforço com a vacina trivalente com a dose inativa. Então esse reforço vai ser um único reforço aos 15 meses, sai o reforço dos 4 anos, mas a eficácia é muito grande. É 100% de eficácia, mas para que tenhamos essa eficácia, nós temos que ter a cobertura. A
Até agosto deste ano, a cobertura vacinal em Santa Catarina era de 87,87%, segundo o levantamento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Até dezembro, a meta da Secretaria de Estado da Saúde é ultrapassar a taxa de 90%. E a nossa cobertura vacinal da polio inativa, nós estamos em 89,17%, é uma cobertura já melhor do que tivemos anos passados, né? E agora com a nova declaração das crianças, a gente espera que esse índice suba, porque nós precisamos atingir 95% dessa população. Tem que tomar vacina, como fez o Zé Gotinha. Bora lá se vacinar. Vem comigo aqui, Marne Menezes. Está na hora do mercado financeiro. Atualizando você nessa terça-feira com os números do mercado para você se programar. Vai viajar ou não? Tá aí, ó. E fechamos em baixo o dólar comercial. Diria o Raul Gil. Xiii. Olha só, o dólar comercial para compra, 5,74. O peso não tivemos nenhuma variação. E o euro fechou em alta. Você tá vendo aí para compra, 6,28. Deixa eu me juntar lá. Vem comigo, Marne Menezes. Deixa eu me juntar lá com a Gabi. Ô, Gabi, 11h15 da manhã, quando eu tô fazendo almoço, muita gente nessa situação. E muita gente trabalhando também. O que tem na nossa programação? SCC meio-dia. Fernando Machado chega com os destaques. Boa noite a todos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. No meio-dia desta quarta-feira, uma história inusitada. Uma idosa de 90 anos. Ela pegou as 90 pedras que tirou da vesícula e fez um rosário. Essa história está repercutindo nas redes sociais, foi a neta que gravou e a gente conversou com elas. Tem ainda o esporte e, claro, a política e a previsão do tempo. É o nosso meio-dia ao vivo de todas as regiões no jornalismo em tempo real aqui do SCC SBT. Vem junto, a gente espera 11h15. Olha Valeu. que história, hein? Beijo, Fernanda. Que história interessante Pois essa. é, incrível, né? 80 pedras, Na imagina... vesícula, 86. Imagina a dor que ela não sofria. Pois é, imagina. Que é uma dor insuportável, quando ataca e transformou numa verdadeira fé. Essa né? história tá imperdível Até amanhã pra no agradecer. SCC meio-dia. Se a gente tiver possibilidade agora de abrir a nossa janela, eu só pensei, tem, pessoal, né? eu só Pensa pensei, rápido. o pessoal já abriu, o pessoal tá afinado. Olha só, Gabi, quem tá saindo aí atrás de você, a gente tem as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. A movimentação tá intensa aí para essa noite de terça-feira. Volta para casa com movimentação intensa, agora 7h44. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, não Tá Na Hora, a partir das 18h30. Vem aí, SBT Brasil. César Filho, sabe muito.